Em estúdio, para falarmos deste e de outros temas, contamos com a presença habitual, às sextas-feiras, de Rogério Fernandes Ferreira e Mariana Abrantes de Sousa. Aos dois, muito obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo. Rogério, comece por si. Esta semana começamos também a ouvir falar de retoma, tivemos boas notícias quanto ao crescimento do semestre para Portugal. No entanto, a dívida continua a aumentar. Sim, eu acho que de facto tivemos dados animadores. Foi como aqui o vosso jornal deixou a indicação. Acho que é mesmo essa expressão. São dados animadores. Bom, mas de qualquer forma é um bocadinho cedo provavelmente para se falar de retoma efetiva. Mas há alguns dados que são positivos e nomeadamente não apenas em Portugal. Aliás, até saliento os outros. Acho que há aqui de facto dados animadores também na Europa, em vários países. Nomeadamente na Alemanha, nomeadamente aqui na nossa vizinha Espanha, que, como sabemos, é o nosso principal país de exportação. Por outro lado, nos Estados Unidos também há notícias boas, ainda que sejam menos boas até, curiosamente, do que na Europa. De qualquer forma, também há notícias menos boas, não é? Portanto, eu diria que, por exemplo, no caso das exportações em Portugal, elas não subiram como subiram nos últimos anos, e há este dado que aqui deixa indicado que, de facto, a dívida pública portuguesa parece um pouco incontrolada, e, portanto, estes dados são, ao contrário dos primeiros, muito pouco animadores. Portanto, eu diria que há aqui que fazer com um justo equilíbrio, digamos, a conjugação destas medidas, mas que, apesar de tudo, no conjunto, são dados positivos. Mariana, quais as consequências de uma dívida que já ultrapassa os 130%? Pois, vão ser graves. De facto, o número de 214 mil milhões de euros é um número assustador, mas eu teria que ver melhor os números, porque a dívida já lá estava. Este aumento não representa necessariamente um aumento em termos de dívida líquida, dívida externa líquida, ou mesmo se querem dívida externa bruta. Isto é a dívida das administrações públicas. É uma dívida com uma definição muito especial, que tem a ver com a dívida direta do Estado, desde as obrigações de tesouro aos certificados de aforro e bilhetes do tesouro, e depois a dívida das empresas públicas que são reclassificadas. Aliás, curiosamente agora há uma nova classe de empresas que são empresas públicas reclassificadas, que é uma convenção de contabilidade nacional. Na realidade, essas empresas sempre fizeram parte da dívida pública verdadeira, isto é, a Refer, essa já foi reclassificada há muito tempo, mas mesmo as outras empresas, algumas das outras empresas que foram reclassificadas eram empresas deficitárias, portanto, essa dívida já era dívida pública. Apenas não estava contabilizada. Ou estava contabilizada fora. E, de facto, o número, em termos de dívida, o número que continua na minha cabeça foi o número de junho de 2009, quando a dívida externa bruta chegou a 253 mil milhões de euros. E, portanto, se essa dívida está no setor público, no setor privado, ou numa empresa pública fora do perímetro da consolidação, ou dentro do perímetro de consolidação, para mim, acho que, como analista de crédito, isso seria relativamente inconsequente, ainda que há toda a atenção neste número da dívida pública, da dívida das administrações públicas. Agora, isto vai acontecer, esta tendência vai manter-se, porque há muita dívida escondida a reconhecer. E, portanto, ou porque a dívida estava noutro sítio e não era classificada como dívida pública, ou porque a dívida não estava ainda materializada, como é o caso dos swaps, por exemplo. O caso dos swaps que foram feitos já a débito, isto é, que no dia zero tinham um valor presente, um valor líquido negativo para a contraparte portuguesa. Isso era dívida que nem sequer era classificada. Portanto, o que está a acontecer agora é um certo sinceramento desta gestão financeira, e esperamos bem que, quando saiam os números agora
do setor empresarial do Estado, que deve estar a sair o relatório, ainda o relatório de 2012, está atrasado. Esperamos bem que isso fique bastante claro e que se acabe um pouco com esta tradição de falar das coisas conforme a forma e não conforme a substância. A substância é que isto é dívida externa e deve ser levada muito a sério, é muito grave. Mariana, há outros valores para que também devemos estar atentos, nomeadamente os da balança corrente? Sim, esses sim, eu acho que são os melhores. A melhor notícia no vosso jornal de hoje é que o déficit da balança de transações correntes reduziu drasticamente no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre de 2012. Uma redução passou de menos 2.806 mil milhões de euros para 142 mil milhões de euros. É uma redução de mais de 90%, quase uns 95%. Isso é fabuloso. E a balança comercial já está positiva. Portanto, nós sabemos que a evolução das exportações tem coisas peculiares, como a exportação de ouro, que nós não somos produtores de ouro, portanto, aquelas lojinhas em Algés que dizem que compramos ouro estão a fazer escoar algum ouro das reservas particulares para o estrangeiro, mas de todos os modos é uma ótima notícia e, sobretudo, na medida em que isto for consistente e consolidado. E é possível que estes valores sejam consolidados ao longo do tempo? Eu acredito que sim, porque, de facto, primeiro, uma das coisas que ainda não fizemos o suficiente, mas que estamos a fazer, é cortar verdadeiramente as importações supérfluas. Quer dizer, ainda estamos a importar demasiadas televisões e demasiados smartphones, etc., e coisas que não têm produtividade para a economia, mas neste momento as pessoas já perceberam que primeiro, com cortes de 20% e 30% nos rendimentos, não tem, foi preciso. O que devemos ver foi preciso cortar 20% e 30% dos rendimentos para as pessoas deixarem de comprar televisões cada vez maiores. É uma coisa impressionante. O perfil do consumo em Portugal está, então, a mudar na sua perspectiva a longo prazo? Eu acredito que sim, porque houve uma bolha de consumo e muito financiada a crédito. O crédito ao consumo foi um grande negócio, ganhou-se muito dinheiro. Infelizmente, o crédito ao consumo ainda se mantém, ainda há demasiadas facilidades, mas muito menos. E agora eu acho que as pessoas não têm dinheiro para tantas loucuras. Mas aqui, também na parte da exportação, há um dos nossos grandes setores da exportação, é o setor um dos nossos grandes setores importantes para a balança de pagamentos é o setor agroflorestal. Portugal é um grande importador de alimentos, portanto, todos os alimentos que nós pudermos produzir que sejam substituição de importações é muito importante, e o setor da floresta, desde o papel até a cortiça e não só, é um dos nossos principais setores da exportação. E isso é uma coisa que, portanto, eu vejo nestes números da balança de pagamentos o problema dos incêndios. Se nós não gerirmos bem a nossa floresta, não vamos poder manter estes crescimentos não vamos poder endireitar a nossa balança de pagamentos. Rogério, estas são boas notícias. Acha que Portugal está finalmente a entrar no novo ciclo que o Governo tanto tem falado, o ciclo económico? Eu acho que Portugal continua muito dependente de fatores que não são fatores endógenos, são fatores externos. E, portanto, como esses fatores externos nós retemos nesses fatores externos dados algo animadores, eu julgo que, por osmose, Portugal poderá vir a beneficiar um pouco desta situação. De facto, conforme nós vimos, nos Estados Unidos o crescimento, apesar de ser reduzido, tem vindo a ser um pouco solidificado. Agora, neste trimestre, temos um crescimento ainda inferior a 1%. 1%, mas apesar de tudo é um crescimento. Na Alemanha
enquanto aqui o motor da Europa também tem tido um crescimento, digamos, pelo menos neste último trimestre, bastante positivo. Conforme vimos há pouco, do lado da Espanha, o nosso principal exportador também com dados interessantes, e internamente temos também alguns dados que eu diria que são animadores e que têm a ver com a repercussão em Portugal desta situação. Mas Concretamente, ao nível do desemprego, há de facto alguns aspectos que são... O desemprego diminuiu, efetivamente, e julgo que não é explicado exclusivamente por razões sazonais, até porque os dados não são propriamente do trimestre do verão, cujos dados nós ainda não temos. E, portanto, há aqui, de facto, dados que são interessantes olhar e que se verificaram no último trimestre em Portugal. Obviamente, com toda a cautela, dado que muitos deles dependem do enquadramento externo, muito mais do enquadramento externo do que, digamos, por consequências de decisões que o governo português ou que se tomem aqui, de facto, internamente. E quando na Europa se fala na possibilidade, quase praticamente já dada como certa, de um terceiro resgate à Grécia, Portugal também pode vir a ser influenciado por esta, que é uma má notícia? De facto, a Grécia, neste aspecto, testou, obviamente, enquanto nós tivemos aqui neste trimestre um crescimento positivo de 1%, aliás, curiosamente até superior a alguns de outros países europeus. Provavelmente, aliás, porque também éramos o que estávamos numa situação pior. Eu não sei qual é que é a explicação. Aliás, dizem-me os meus amigos que têm acompanhado hoje a implementação das medidas da Troika aqui em Portugal, que é uma parte que não é totalmente explicada, pelo menos ainda não estudaram os números. Portanto, só esse aspecto para mim é de facto um sinal positivo, que há alguma coisa que não era esperada e que de facto há aqui um percentual que ainda não está totalmente explicado. De facto, a Grécia neste aspecto, neste particular, destoa, de facto, tem um crescimento negativo de menos 1,5%. E, portanto, tudo indica e tem sido indicado, aliás, por uma série de políticos europeus, começando pelo Ministro das Finanças alemão e acabando atualmente no Presidente do Eurogrupo, que de facto provavelmente é capaz de vir a ser necessário um terceiro resgate. A Angela Merkel também já admitiu, a Olli Rehn também veio falar nessa possibilidade. Pronto, e portanto, de facto, tudo indica que provavelmente até irá surgir num período que não é tão benéfico para o nosso país, provavelmente porque vai ser na altura em que se tem que também aqui negociar um programa cautelar para o nosso país. Um programa cautelar que vai ter apenas a forma de um programa cautelar, diferente do que até agora tivemos, ou a hipótese de um segundo resgate para Portugal já acredita que pode estar a ser completamente afastada? Essa hipótese, tanto quanto dizem os analistas, não está totalmente afastada, mas tudo indica que será um programa de cautelar, de acompanhamento, que virá a ser negociado precisamente na altura em que está a ser negociado o terceiro resgate à Grécia. Sim, as medidas podem ser mais apertadas nesse sentido para Portugal? Como prevenção para que não aconteça uma situação como no caso da Grécia, ou não é necessariamente este o cenário? Repara, o cenário da Grécia tem sido também criticado, tal como o português, por haver medidas demasiadas de austeridade e pouca concretização, aliás, muito mais na Grécia do que em Portugal, das verdadeiras reformas estruturais. Portanto, provavelmente continuar-se-á na mesma senda de implementação de reformas estruturais, de um maior acompanhamento por parte da Troika dessas mesmas reformas. E, portanto, julgo que não oscilará muito daquilo que tem sido feito até ao momento, uma vez que Portugal não pode sozinho, e não poderá nessa altura também, sozinho,
ir aos mercados sem ter esse acompanhamento. Esta semana ouvimos também falar que os países emergentes, as economias emergentes, estão a ser também afetadas por esta crise. O facto de nos países emergentes já se começar a sentir a crise é sinal de que pode estar a haver uma deslocalização da crise para estes países ou é sinal de que apenas a crise está a generalizar-se a todo o globo? Portanto, as indicações que tenho, por exemplo, de países como a China é que tem havido, de facto, algum crescimento, tal como nos Estados Unidos. Aliás, ao contrário do que no curto prazo se tinha verificado. Os outros países, os países emergentes, de facto, as notícias são essas as que deixa indicada. Mariana, os países emergentes, falávamos agora desta crise que também começa a afetar os países emergentes. Acha que é uma situação que poderá prejudicar ainda mais a crise que neste momento vivemos ou é apenas um sinal de que estes países também estão a corrigir face ao crescimento que haviam registado? Sim, há essa necessidade de correção que é muito importante. Certamente os superávites da China não podiam manter-se a crescer permanentemente. Outros países tiveram mesmo bolhas, como a Índia, e aí a correção é mais difícil. E presumo que alguns dos países que apanharam também aquela onda da procura inclusive de petróleo, etc., vão sofrer reduções da procura para os seus produtos e, portanto, vão ter também ter um compasso de espera. Rogério, falámos também nesta semana, ouvimos nas notícias a possibilidade da Fed reduzir os estímulos. As minutas que foram conhecidas não deram um timing. Até que ponto é que esta alteração de política por parte da Fed pode vir a afetar o comportamento dos mercados e das economias? Eu, tanto quanto sei, não sou economista, mas parece-me que isso poderá implicar algum aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e, obviamente, que isso pode ter alguma influência precisamente nos países emergentes que tentarão investir precisamente nesses sítios. Portanto, poderá haver aqui movimentos de capitais, que a Mariana poderá explicar melhor do que eu, movimentos de capitais, se isso se verificar. Não é? Que, aliás, as notícias que eu vi é que se verificar-se mais para o final do ano e não no imediato, mas isso obviamente que implicará alguns movimentos de capitais, nomeadamente ao nível dos países emergentes. Mariana, implicações desta retirada de estímulos por parte da FED também, já reclamadas pela Alemanha para junto do BCE? Sim, a retirada dos estímulos algum dia tinha que acontecer, porque o quantitative easing, toda a enxurrada de liquidez que o Federal Reserve e os outros bancos centrais colocaram no mercado para manter o mercado para que o mercado não encalhasse, essa enxurrada tinha que secar-se mais cedo ou mais tarde. E o que está em causa aqui é como e quando e se vai ser um corte ou se vai ser um abrandamento. Já se está a verificar uma redução. Um dos números que eu trouxe hoje foi, mesmo na própria Europa, o sistema Target já está com saldos mais baixos, portanto, já está a haver uma regularização, mas devemos lembrar-nos que os Estados Unidos e talvez o mundo em geral está com um excesso de liquidez. E porque foi a forma de apaziguar o pânico, de permitir que as economias não entrassem num colapso completo. E, portanto, devemos preparar-nos para viver com uma liquidez, não diria menor liquidez, mas com o preço certo. Porque o que acontece com este excesso de liquidez um pouco artificial é que a taxa de juro deixa de ser um preço correto. Há tanto dinheiro que a taxa de juro já não reflete o verdadeiro custo do dinheiro. E isso é uma coisa muito perigosa na economia se durar mais do que o tempo necessário. Agora, a questão é
qual é o tempo necessário, mas para isso há muita gente a pensar nisso, mas que a liquidez tem que ser reduzida a prazo, tem que ser. Acha que já está na altura de o BCE também tomar esta medida? Eu acho que o BCE precisava de fazer outras coisas ainda antes de fazer isso. Uma das coisas que precisariam de fazer na Europa é uma verdadeira recapitalização dos bancos europeus, para que os bancos pudessem absorver algumas das perdas do crédito mal parado que fizeram. O que aconteceu na Europa é que os bancos não sofreram tantas perdas como isso porque passaram a sua dívida, passaram a exposição ao Banco Central, nomeadamente aos bancos centrais, ao Eurosistema. E isso foi outra forma de pôr a mão debaixo dos bancos e da economia, mas de outra forma, mais uma vez, uma forma temporária, porque não é subsidiando os grandes bancos que a economia vai funcionar melhor no futuro. É garantindo que os bancos têm o capital necessário para absorver as perdas no crédito mal parado que fazem e que não voltam a fazer crédito mal parado no futuro. Mário Draghi havia dito que tudo faria para salvar o euro pode estar em causa se estas medidas avançarem mais cedo do que o previsto? Não, eu acho que o que está em causa, eu compreendo que esta questão de salvar o euro parecia a forma de tratar o problema, porque em certo momento a crise de balança de pagamentos inicial virou uma crise de moeda porque houve muita gente que apostou, inclusive os bancos que se retiraram dos países devedores. Houve muita gente que apostou de que haveria uma desvalorização em alguns países da União Europeia. Agora, o que está em causa neste momento, o euro é instrumental. Eu acho que era... Eu acredito que o euro é muito importante e gosto muito de poder viajar sem trazer 5 moedas na carteira, mas o euro é um instrumento de política económica, não é um fim. E, portanto, o objetivo, para mim, não seria salvar o euro, seria ter ter um desenvolvimento e uma prosperidade económica sustentável na Europa. E se salvar o euro implica que os países continuem a ter uma divergência enorme entre os países devedores e credores, não sei se esse não é um preço muito caro a pagar para salvar uma moeda que está lá para nos servir, não para nós servirmos. Mariana, Rogério, muito obrigada aos dois pela vossa participação aqui mais uma vez no Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo fica por aqui, voltamos na próxima segunda-feira com mais um tema para analisar.